Bem, pessoal, vamos a mais uma aula da nossa química orgânica. Hoje vamos ver a isomeria espacial ótica. Isomeria espacial ótica, como você deve ter desconfiado, certamente tem a ver com algum tipo de luz. Mas até que nós cheguemos na luz, precisamos falar de algumas outras coisas. Repare só, como afinal de contas ocorre isomeria espacial ótica? Afinal de contas, o que é isomeria ótica? Bom, eu posso garantir uma coisa a você. Vai tudo ter dependência da estrutura do composto, da fórmula estrutural do composto. Precisamos apurar e muito a nossa visão espacial. Nós precisamos entender a geometria molecular. Bem, mas afinal de contas, como é, quando ocorre, como funciona isomeria óptica? É o que nós vamos ver agora. Ela ocorre, primeiro que tudo, em compostos que tenham assimetria molecular. Ou seja, a molécula tem que ser assimétrica. Vamos ver depois com detalhes como que a molécula pode ser assimétrica. A isomeria óptica ela faz com que os compostos apresentem atividade ótica. Bem, e o que vem a ser atividade ótica? A atividade ótica é uma capacidade. Repare aqui, os compostos são capazes de desviar a luz polarizada. Bem, luz polarizada, como você desconfiou de tudo, isso aí é um caso de luz, isso aí então tem tudo a ver com física. Quem vai explicar a gente direitinho como funciona a luz polarizada é o professor Noronha. Noronha, podia nos dar umas dicas sobre luz polarizada? Que tal? É com você. Vocês se lembram, quando nós estudamos ondas, que vimos que as ondas podem ser consideradas de dois tipos: as ondas longitudinais e as ondas transversais. As ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação é a mesma direção de oscilação dos pontos do meio. Nas ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação dos pontos. A luz é uma onda transversal. O que significa isso? Ela tem os pontos do meio vibrando perpendicularmente à direção de propagação da onda. Mas observe, ela pode estar com essa vibração em vários planos. Num plano vertical, num plano horizontal ou em um plano oblíquo. A luz, quando vem para nós, ela vem com essas vibrações em vários planos. Agora imagine que eu consiga um dispositivo desse tipo. Então, eu vou fazer a vibração. Observe, a vibração assim não passa pela ranhura. A vibração assim não passa pela ranhura. Só passará pela ranhura a vibração que estiver neste plano. Então, a luz polarizada é isso. A luz polarizada representa a luz que apresenta apenas um plano de vibração. Os demais são bloqueados. Como você viu, físicos sabem explicar absolutamente tudo. Mas para nós, o que precisamos é de um esquema bem simples que mostre como funciona a luz polarizada na química. E o esquema é esse. Vamos lá. Na luz polarizada, você tem que ter um prisma de Nicol. Que é isso para nós? Muito simples. Algum aparelho que transforme a luz natural, que vibra em infinitos planos, em luz polarizada, que vibre em um único plano. Bem, aí temos que fazer com que a luz polarizada atravesse uma substância oticamente ativa. Assim, repare então, você tem a luz polarizada vibrando em um único plano. Fazemos com que essa luz polarizada atravesse um frasco onde existe uma substância oticamente ativa. E o que ocorre com a luz? Continua polarizada, é claro, mas sai agora vibrando em outro plano. Ou seja, no caminho, esta substância oticamente ativa desviou o plano de vibração da luz polarizada. Você vai ouvir essa expressão muitas e muitas vezes. Resumindo então, uma substância que tem atividade ótica é aquela que é capaz de desviar o plano de vibração da luz polarizada. O desvio pode ser para a direita ou para a esquerda. Repare, se o desvio for para a direita, chamaremos a substância de destrógira. Destro quer dizer exatamente direita. Gira, que desvia, tá? Então, direita,
destrógera. Representaremos um composto destrógero pela letra D, D de destrógero, ou pelo sinal de mais. Aqui vale a seguinte convenção. Se o desvio for feito para a direita, ele é dito um desvio positivo. Se o desvio for feito para a esquerda, vai ser dito um desvio negativo. Repare, então, tudo para a esquerda agora. Se a substância desvia a luz polarizada para a esquerda, ela é dita levógera. Levo quer dizer esquerda e giro, que desvia. Então, levógera, que desvia para a esquerda. Letra identificativa, L de levógera, ou então o sinal de menos. Novamente você lembrou, vale a convenção. Menos quer dizer um desvio para a esquerda. Bem, agora observe. Existem diversas hipóteses, diversos casos onde vai acontecer esse desvio. Vamos então estudar o nosso caso mais importante. O caso mais importante é quando a substância apresentar um carbono assimétrico, um único carbono assimétrico. Bem, carbono assimétrico eu já sei o que é, mas vamos recapitular. Um carbono assimétrico é aquele que está ligado a 4 ligantes diferentes, está preso a 4 ligantes diferentes. Repare o esquema. Temos aqui o carbono assimétrico e ele tem que estar ligado a 4 coisas diferentes, 4 substituintes, 4 ligantes diferentes, representados isso aqui por A, B, D e E. Repare uma coisa, 4 ligantes diferentes. Eu preciso olhar a fórmula desse ligante, porque afinal de contas, é química orgânica, eu tenho uma cadeia, então vai ser muito frequente que, para a esquerda e para a direita, o ligante seja carbono. Se o ligante for carbono, jamais haveria isomeria nenhuma. Então, as coisas não são bem assim. O que você precisa procurar é a existência do radical inteiro. Se você viu um metil, na verdade é CH3. Se você vir um etil, na verdade é C2H5. Em caso de dúvida, conte a fórmula, conte quantos átomos existem. Não se preocupe se o imediatamente preso é carbono. O que importa é a fórmula completa do ligante. Vamos a um exemplo disto. Observe aqui, por favor. Um ácido muito importante este aí. Este aí é conhecido por aí como ácido lático, por ele ter origem no leite. Ele foi primeiramente encontrado no leite. Repare, ele é de função mista. Temos aqui a carboxila, C-OH, que garante que ele é um ácido. E temos aqui uma hidroxila alcoólica, ou seja, temos uma função mista de álcool e ácido. Um nome seria hidroxialcocóico, né? Alguma coisa assim. Repare, 3 carbonos, consequentemente, propanóico. Temos uma hidroxila presa no carbono 2, então 2-hidroxipropanóico. E vamos com calma. Este carbono é o carbono assimétrico. Ele tem um hidrogênio, ele tem uma hidroxila e repare, carbono e carbono, mas são duas coisas completamente diferentes. Aqui você tem uma carboxila, pensando em termos de fórmula, C-OO-H. Aqui você tem um grupamento metil, pensando em termos de fórmula, CH3. Ou seja, você viu o que eu tenho ali? Um carbono rodeado, ligado a ele, 4 coisas diferentes, 4 ligantes diferentes. Eis a condição para que eu tenha carbono assimétrico. Consequentemente, o que vai acontecer ao ácido lático? O ácido lático terá 2 isômeros. Um será destrógero, o outro será levógero. E esses 2 isômeros, o destrógero e o levógero, vão desviar o plano de vibração da luz polarizada. Um para a direita, um para a esquerda. Sabe de que ângulo? Nem eu. Mas seguramente do mesmo ângulo, que a gente vai representar por mais alfa para o destrógero e menos alfa para o levógero. Ok? Está compreendido como é que funcionou? Repare aqui, então. Vamos explicar a teoria disso agora. Note, este é o carbono assimétrico. Os ligantes dele, um hidrogênio, uma hidroxila, um metil, uma carboxila. Se você colocar isso no espelho, repare que o carbono se mantém em sua posição. O hidrogênio se mantém em sua posição. A hidroxila se mantém em sua posição. Porém, agora, temos uma inversão. A carboxila, que estava na direita da fórmula, aparece à esquerda em sua imagem especular.
O metil que estava à esquerda da fórmula aparece à direita em sua imagem especular. E se você tentar juntar essas duas formas, você perceberá uma coisa muito importante. Elas não são superponíveis. Superponíveis. O que é isso de superponíveis? Muito fácil. Você não pode colocar uma em cima da outra. Repare, o hidrogênio casa com hidrogênio. O carbono casa com carbono. A hidroxila casa com a hidroxila. E na hora de juntar metil, carboxila, diferente, carboxila, metil, diferente. Consequentemente, uma delas desvia para um lado e a outra desvia para o outro. Também não há maneira de saber a representação mecânica, a representação no papel, que desvio vai levar na prática. Fizemos aqui uma suposição. Fizemos aqui a suposição que o desenho da esquerda corresponda ao ácido destrógeno. Repare, ácido delático, destrógeno, ou seja, ácido lático, destrógeno. Então, se esse é o destrógeno, a sua imagem especular será o ácido levógeno, será o ácido L-lático. Compreendeu o esquema? Parece difícil nesse começo, mas você já sabe. No final de nossa aula, temos um grande número de exercícios para que tudo fique, como sempre ficou, absolutamente claro. Vamos ver agora um termo novo, quiralidade. Quiralidade está ligado à propriedade das substâncias serem ou não superponíveis à sua imagem especular. Caramba, superpor, colocar em cima, imagem especular, espelho. Olha que fácil. Sua mão esquerda, se colocada em um espelho, aparecerá a sua mão direita. A sua mão esquerda tem como imagem especular a sua mão direita. No entanto, superpô-las é impossível. Repare, eu quero juntar as minhas duas mãos. Este dedo médio junta com este dedo médio. O punho liga com o punho, mas os polegares e todos os outros dedos estão descasados, ou seja, as mãos não são superponíveis. E o que isso tem a ver com química? Calma, você já vai entender. O termo quiralidade vem de keiros, em grego, que quer dizer exatamente mão. Olhe, eu não posso calçar a luva da mão esquerda na minha mão direita. Claro que você já percebeu que os seus pés também são quirais. Você não conseguiria calçar o sapato do pé esquerdo no seu pé direito. Ou seja, eu tenho coisas não superponíveis, tal como eu te expliquei no ácido lático. Então, no ácido lático, o destrógeno e o levógeno são estruturas quirais, são estruturas que não podem ser superpostas. Você tem aquele carbono assimétrico que também pode ser chamado de um carbono quiral. Bem, quiralidade já foi. Temos um outro termo fora do comum. Temos o termo mistura racêmica. O que seria uma mistura racêmica? Uma ideia que você certamente teria se você estivesse estudando o assunto há mais de 100 anos atrás. Eu pego um isômero destrógeno, pego um isômero levógeno, pego quantidades iguais desse isômero destrógeno e desse isômero levógeno, misturo os dois. Para que lado vai ser o desvio? Para que lado? Você acertou. Não vai haver desvio nenhum. A essa mistura de um isômero destrógeno e de um isômero levógeno em quantidades iguais, chamada mistura equimolar ou equimolecular, você entendeu? Mesmo número de mols, mesmo número de moléculas, chamamos de mistura racêmica e ela não desvia para lado nenhum. Ela é oticamente inativa. Vamos ver se você entendeu. Eu tenho os dois isômeros do ácido lático, o destrógeno e o levógeno. Então eu tenho o ácido D-lático e o L-lático. Os misturo em quantidades iguais. Não desvia para lado nenhum. Vou chamar de ácido DL-lático. Destrógeno, levógeno, DL-lático. Isto é uma mistura racêmica. Outra coisa que precisamos ver foi quem fez o desenvolvimento matemático disso. E aí temos uma surpresa. Quem fez o desenvolvimento matemático não era nem matemático, nem químico, era biólogo. Um biólogo muito conhecido chamado Louis Pasteur. Pasteur, aquele da pasteurização, do leite pasteurizado, aquele que estudou
e acabou com ela, geração espontânea? Este mesmo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Pasteur. Louis Pasteur, filho de um curtidor de peles, nascido em 27 de dezembro de 1822 na cidade de Dole, na França, viria a se tornar um químico de renome e um dos maiores nomes no campo da medicina de todos os tempos, resolvendo muitos problemas de saúde pública nos campos da indústria, agricultura e medicina. Expert em fermentação, trabalhou em fábricas de cerveja e vinícolas. Em 1864, Pasteur descobre então que a desastrosa acidificação do vinho se dava pela presença de micro-organismos vivos que não eram gerados pela bebida, e sim que encontravam-se no ar. Descobriu também que os micro-organismos não resistiam a um aquecimento de 60 graus centígrados, o que levava à morte dos mesmos. Estava criada a pasteurização e estava lançada uma nova safra de vinhos pasteurizados que dariam um lucro sem precedentes à indústria vinícola francesa naquele ano. Louis Pasteur, dentre suas inúmeras descobertas, descobriu a vacina antirrábica e impulsionou a criação do Instituto Pasteur de Paris e várias outras instituições que receberam o mesmo nome no mundo todo. Bom, eu tenho certeza que você achou interessantíssima a história do Pasteur. Eu tenho certeza também que você não sabia da grande importância econômica da pasteurização e que ela começou com o vinho e não com o leite. Bem, mas o que nos interessa realmente é ver as fórmulas de Pasteur. Onde que elas se aplicam? Elas se aplicam quando eu tenho isomeria ótica com mais de um carbono assimétrico. Em verdade, eu preciso ter vários carbonos assimétricos diferentes. E aí, vamos às fórmulas. A primeira delas me diz o número de isômeros ativos, que é dado por 2 elevado a n. Cuidadíssimo, por favor. Não é 2n, sim 2 elevado a n. Agora, o que é n? É o número de carbonos assimétricos que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver 3 carbonos assimétricos, eu vou ter 2 elevado a 3, que os matemáticos chamam de 2 ao cubo, 2 ao cubo, 8. Eu vou ter 8 isômeros ativos. Bem, esses 8 isômeros ativos serão destrógenos e levógenos. Como eu acho cada número? Veja, isômeros destrógenos, 2 elevado a n menos 1. Você não precisa fazer essa conta. 2 elevado a n menos 1 é a metade de 2 elevado a n. Ou seja, se eu tinha 8 isômeros ativos, eu tenho agora 4 isômeros destrógenos. E claro, você já percebeu, os outros 4 são levógenos. Então, o número de isômeros levógenos é dado pela mesma fórmula, 2 elevado a n menos 1. Espere aí, espere aí. Repare, se eu misturar agora cada destrógeno com o seu correspondente levógeno, eu vou conseguir inativar esta mistura. Esta mistura inativa será uma mistura racêmica. Cada um dos 4 destrógenos com cada um dos 4 levógenos, eu vou conseguir 4 racêmicos diferentes. Então, o número de misturas racêmicas também é dado por 2 elevado a n menos 1. Muito fácil, se você percebeu. Descubra quantos carbonos assimétricos tenho. Elevo 2 elevado a n. Esse é o número de isômeros ativos. Divida por 2. Aí você tem o número de destrógenos, o número de levógenos e o número de misturas racêmicas. Vamos a um grande exemplo aqui. Observe, por favor. Que é isso? Meu Deus do céu. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ou seja, C6. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está indo bem. C6H12. E agora oxigênios. Eu tenho 1 por carbono. Repare, 1 por carbono. Então eu tenho também 6 oxigênios. E chegamos a uma fórmula que nos é super familiar. C6H12O6. Pasteur, biologia, C6H12O6. Sim, nós temos a fórmula da glicose. E o que a glicose tem a ver com isso? Nós vamos observar os carbonos assimétricos que a glicose tem. Me siga no exemplo. Repare aqui, basta você olhar as extremidades. Este carbono aqui não pode ser assimétrico nunca. Repare, ele não está preso a 4 ligantes. Você tem um dupla O,
logo ele só tem 3 ligantes. Observe o carbono da outra extremidade. Você tem 2 hidrogênios, 2 átomos iguais. Este carbono não é assimétrico. Colocamos, então, aqui nos 4 carbonos, digamos, centrais dessa molécula, a presença da hidroxila. Hidroxila, hidroxila, hidroxila. Colocamos cada hidroxila em uma cor para que você perceba que estes carbonos assimétricos são realmente diferentes. Observe, este é o primeiro carbono assimétrico, que temos para a direita uma carbonila. Agora, nesse temos um carbono hidroxilado e uma carbonila. E essa estrutura vai se repetindo. Neste temos 2 carbonos hidroxilados e uma carbonila. Finalmente, naquele teremos 1, 2, 3 carbonos hidroxilados e uma carbonila. Ou seja, os 4 carbonos assimétricos são diferentes entre si. Este é o nosso N, número de carbonos assimétricos diferentes, 4. Consequentemente, vamos às contas? 2 elevado a 4. 2 à quarta, 1, 2, 4, 8, 16. 16 isômeros ativos tem a glicose. E desses 16 isômeros ativos, claro, 8 serão destrógenos, 8 serão levógenos. E você pode misturar adequadamente cada destrógeno com cada levógeno para obter um racêmico. Logo, serão 8 misturas racêmicas obteníveis a partir da glicose. Então, observe e veja se está absolutamente claro. 4 carbonos assimétricos, diferentes. 2 à quarta, 16. 16 isômeros ativos. Agora, aquela jogadinha da metade. 8 destrógenos, 8 levógenos e, consequentemente, 8 misturas racêmicas. Ficou legal? Bem, vamos ver agora a isomeria ótica com 2 carbonos assimétricos iguais. O fato de que haja carbonos assimétricos iguais altera um pouquinho a jogada. Você vai ver que eu não tenho fórmula nenhuma para usar. Eu tenho que usar apenas o bom senso. Me siga aqui no esquema. Observe, temos aqui, olha só, uma cadeia de 4 carbonos com 2 hidroxilas, 2 hidrogênios aqui no meio. Repare, este carbono é assimétrico. Que temos nele? Um hidrogênio, um metil, uma hidroxila e se eu não souber dar o nome para essa coisa, chama de coisa, chama de treco, não tem importância. É um treco hidroxilado, sem dúvida. Observe agora este carbono. Tem um hidrogênio, uma hidroxila, um metil e você percebeu o mesmo treco hidroxilado que tínhamos antes. Então temos uma molécula que, na verdade, pode ser simétrica. Está assimétrica aqui no desenho, mas com um jeitinho, nós vamos torná-la inteiramente simétrica. Bem, esta está assimétrica, então veja, ela é, por exemplo, o isômero destrógeno. Eu não sei antecipadamente pelo desenho se é destrógeno ou levógeno. Estamos improvisando, chutando, seja lá, dê o nome que você quiser. Este aqui é o destrógeno mais 2,3-butanodiol. Você percebeu o butanodiol? 2 hidroxilas, diol, nos carbonos 2 e 3, mais 2,3-butanodiol. Haverá um isômero dele que seria a sua imagem especular e que será o isômero levógeno. Observe, aqui está ele, menos, eu usei lá mais, agora eu tenho que usar menos 2,3-butanodiol. E arrumamos aqui exatamente a imagem especular deste composto. Bem, vamos agora ao nosso jeitinho. Vamos transformar essa molécula assimétrica numa molécula simétrica. Como fazer isso? Criando um plano de simetria nesta molécula. Você tem que arrumar as coisas de maneira que o lado esquerdo e o lado direito sejam exatamente iguais. É possível? É possível. Veja só. Hidroxila, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio. Se você passar isso em um espelho, está absolutamente igual um lado ao outro. E daí você deve estar se perguntando, bem, essa molécula é simétrica. Se ela é simétrica, ela não desvia. Ela não desvia, não porque seja uma mistura. Repare, eu não misturei nada. É uma única estrutura que ficou inativa. Ficou inativa pelo fato de ser simétrica. A esta estrutura vamos chamar de meso e identificá-la pela letra M. Repare na imagem. M, 2,3-butanodiol.
M de meso. E este meso é um isômero inativo. Repare então, resumindo tudo. Se eu tenho dois carbonos assimétricos, mas esses dois carbonos assimétricos são iguais, qual é a nossa contabilidade? Um isômero, destrógeno. Um isômero, levógeno. Misturando adequadamente, uma mistura racêmica. E como grande novidade, temos a forma meso. Essa forma meso, ela é dita inativa por compensação interna. Foi uma coisa que aconteceu dentro da molécula, enquanto que a mistura racêmica é dita inativa por compensação externa. Afinal de contas, externa sou eu. Eu peguei o destrógeno, eu peguei o levógeno, eu misturei, eu fiz tudo. Eu não sou a molécula. Isomeria ótica que tornou-se inativa por compensação interna. É o meso. Por compensação externa é a racêmica. Você compreendeu? Também temos que ver a isomeria ótica em compostos cíclicos. Um composto cíclico frequentemente pode ser assimétrico. Normalmente a fórmula trans é uma fórmula simétrica. Repare na imagem como este isômero é trans. Trans da isomeria espacial geométrica. Repare, está aqui, olha só. 2 cloros presos num ciclopropano. Esse composto, então, é o 1,2 de clorociclopropano. Ele tem um cloro, digamos, para cima do plano e um cloro para baixo desse mesmo plano. Um para cima, um para baixo. Esta é uma estrutura trans. Trans, 1,2 de clorociclopropano. E a imagem no espelho? Vamos observar a imagem no espelho. Repare, um hidrogênio está afastado. Quando eu colocar no espelho, ficará afastado. Sim, claro, mas veja, aqui ele era à esquerda da molécula, enquanto que aqui é à direita. Um cloro próximo, um cloro próximo. Óbvio, mas repare, este cloro era à direita, este cloro era à esquerda. Quando eu tentar superpor essas imagens, elas não vão se superpor. Ou seja, eu tenho uma molécula assimétrica. Logo, um desses trans será destrógeno e o outro trans, você acertou, será o levógeno. Podemos conseguir uma mistura racêmica entre eles? Claro que podemos. Ou seja, olha que confusão. Confusão? Não, nem tanto. Você entendeu. Temos um trans que é destrógeno. Temos o mesmo trans, não exatamente o mesmo, mas a sua imagem ao espelho, que é levógeno. E misturando adequadamente os dois, teremos uma mistura racêmica. Existe ainda um último caso que você precisa aprender. São os derivados do aleno. Observe, isomeria ótica em compostos alênicos, compostos que vêm do aleno. Mas o que é aleno? Está aqui o aleno, propadieno. Você entendeu o nome propadieno? Eu tenho 3 carbonos e as 2 ligações duplas batem neste mesmo carbono. A gente chama estas duplas de duplas acumuladas. O aleno é um dieno, 2 duplas, de duplas acumuladas. Derivados do aleno que atenderem a este detalhe aqui, repare. Derivado do aleno que apresenta R1 e R2 aqui diferentes. R3 e R4 aqui diferentes também, terão molécula assimétrica e então teremos isomeria novamente ótica, um destrógeno, um levógeno. Vamos a um exemplo. Repare que temos aqui. Temos um dieno com duplas acumuladas. Observe só a cadeia carbonada. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Onde estão as duplas? 1, 2, 3. A primeira dupla está entre 2 e 3. A segunda dupla está entre 1, 2, 3, 4, entre 3 e 4. A primeira dupla, então, é dita 2. A segunda dupla é dita 3. E temos aí o 2,3 pentadieno. E daí? Metil, hidrogênio, 2 ligantes diferentes. Metil, hidrogênio, 2 ligantes diferentes. Ou seja, o 2,3 pentadieno terá isomeria ótica. Haverá um 2,3 pentadieno destrógeno, um 2,3 pentadieno levógeno, que, se preparada uma mistura equimolar dos dois, nos levará a uma mistura racêmica, como em todos os outros casos. Puxa, como a gente viu coisa, muita coisa mesmo.
Então, o que nós precisamos fazer? Exercícios. E vamos a eles. O primeiro exercício pede-nos o seguinte: em qual ou quais compostos 1, 2 e 3 a seguir existe carbono assimétrico? Muito fácil. O que você precisa olhar? A existência do carbono assimétrico. Vamos ao primeiro. CH3, CH2, CO2H. Eu estou desconfiado que não vai ter assimétrico nenhum. Mas, de qualquer maneira, vamos ao desenho. Repare, CH3, 3 ligantes iguais, não pode ser assimétrico. CH2, 2 ligantes iguais, não pode ser assimétrico. Que temos aqui uma carboxila, uma ligação dupla, consequentemente. Você lembra, a ligação dupla inviabiliza o carbono assimétrico, porque ele passa a não ter 4 ligantes. Vamos então ao segundo exemplo. Repare, CH3, CHBr, hidrogênio, bromo, CH2. Estou desconfiado que tem uma assimetria aqui. Vamos ao desenho detalhado. Este C, hidrogênio, bromo, metil, CH2OH. Não há nenhum nome especial para isso. Diga a fórmula CH2OH. Isto aqui é um álcool. Este carbono é um carbono assimétrico. Já atendemos o nosso exercício, mas vamos aproveitar a estrutura no ar e dar nome para ela. É sempre um exercício bom. Nomenclatura é importante para nós sempre. Repare que temos aqui álcool, sem a menor dúvida, uma hidroxila alcoólica, um substituinte que é um bromo no carbono de número 2. Claro que a hidroxila vai levar o número 1. Se não existisse o bromo, como é que era o nome? 1, 2, 3 carbonos, propanol, propanol. Bromo no carbono 2, isso mesmo, 2 bromo, propanol. Treinar é fundamental para a gente não perder nenhuma chance de estudar nomenclatura. Nomenclatura é um estudo que não acaba. Vamos ao terceiro exemplo. Terceiro exemplo, CH3, CHCl, COH, CHCl. Estou desconfiado de uma assimetria ali. Vamos lá no desenho. CHCl, metil. Como é que você poderia identificar aqui? Você pode dar um bom nome para isso. Claro, carbonila aldeídica. Hidrogênio, cloro, metil, carbonila aldeídica. Estão lá 4 ligantes diferentes, nos levando a um carbono assimétrico. Terminamos o nosso primeiro exercício. Terminamos o primeiro? Vamos ao segundo. Segundo exercício. Dos compostos a seguir, qual ou quais apresentam atividade ótica? Bem, para apresentar atividade ótica, qual é o caso mais simples? Presença de carbono assimétrico. Em princípio, é isso que vamos procurar. Vamos ao primeiro composto. Bromo, cloroetano. Bem, eu não consigo ver bem assim. Esse aí não tem jeito, só desenhando. Veja, bromo, cloroetano. Olha este carbono, ligado a um hidrogênio, bromo, cloro e metil. Este carbono é assimétrico. Se é assimétrico, este composto tem atividade ótica. Lembra o esqueminha? Um isômero será destrógeno, um isômero será levógeno e misturados adequadamente, mistura racêmica. Vamos ao próximo. Bromo, 2-cloroetano. Desenhando. Bromo no carbono 1, cloro no carbono 2. 2 hidrogênios iguais, nenhum carbono assimétrico. Ou seja, este composto não tem isômeros óticos. Não existe um dele destrógeno e um dele levógeno. Não. Vamos ao terceiro exemplo. Bromo, 2-dicloroetano. Só desenhando. Bromo no carbono 1. 2-dicloroetano. Qual é a situação deste carbono? Não nos serve. 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Mas este nos serve. Um hidrogênio, bromo, cloro e um treco. Não importa muito o que temos ali, mas é diferente do resto, então temos um carbono assimétrico. Logo, esse composto tem um destrógeno, tem um levógeno, misturado adequadamente, tem um racêmico. Você já está ficando craque nisso? Quando eu vou falar, você já sabe o que eu vou falar? Ah, então está